Evangelho, domingo da 25ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 25ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dando prosseguimento à meditação do Evangelho de São Marcos, nesse 25º domingo saltamos para o 9º capítulo. E hoje a liturgia nos traz o segundo anúncio da paixão, feito por nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo anúncio da paixão ele vem acompanhado de um ensinamento aos discípulos, que tem grande relevância a esse ponto do Evangelho de São Marcos. Desde o primeiro anúncio da paixão, que aconteceu ao final do 8º capítulo, o Senhor vem caminhando com os discípulos, instruindo-os. Instruindo-os em qual direção, Padre? Na direção dos acontecimentos que o esperam em Jerusalém. Instruindo-os naquela direção que Pedro resistiu em seguir por temor. O coração do homem tende a se orientar sempre numa direção que é contrária ao plano de Deus. Mas sempre, Padre, é uma afirmação um tanto pessimista dizer sempre. Quer dizer que o homem não tem desejo pelas coisas de Deus? Sim, sim. O homem tem desejo pelas coisas de Deus, mas sem a assistência constante e perene da graça, a tendência do nosso coração é orientar-se na direção contrária a Deus. Toda vez que o homem se orienta na direção de Deus, é por conta da ação do próprio Deus em nós. É por conta dos interventos que a graça, pela oração da Igreja e pela intercessão dos santos, realiza perenemente no mundo. De maneira que, se pensamos Deus e buscamos Deus, é porque de alguma forma o Senhor nos está atraindo para junto de si. Pois o pecado deixou essa marca, a perene possibilidade do homem voltar a sentir atração e a orientar-se na direção da busca, como falávamos ontem, dos bens desse tempo, na busca das satisfações desse tempo, na busca da consumação de uma vontade e de um apetite que lhe nasce da experiência de vida. Então, continuamente é necessário que o Senhor nos instrua, nos guie. E como o Senhor realiza essa instrução? Como o Senhor vai mantendo o coração dos discípulos sempre orientado no caminho de Deus? Da mesma forma que nós, como discípulos, somos mantidos e cuidados pelo Senhor. Através do seu ensinamento, através das suas palavras, que não são apenas um ensinamento teórico, mas acompanhadas do testemunho, como já falamos tantas vezes, as palavras de Jesus vão modelando o coração do discípulo
e orientando-os sempre para junto de Deus. O que significa dizer que, se deixamos de rezar, se deixamos de meditar a palavra de Deus, com muito mais facilidade nos dispersamos, não é verdade? Então, já entendemos. Já tivemos a chance de falar sobre isso e o entendimento não é difícil por conta da nossa própria experiência, infelizmente. Quantos de nós, quando deixamos a oração e nos afastamos da meditação da palavra de Deus, sentimos logo o nosso coração se esfriar e sentimos que uma dispersão se passa dentro de nós? O ensinamento que hoje Jesus faz no Evangelho, ele se mantém não como mérito das nossas forças e do nosso empenho, mas como mérito do amor de Deus que, acolhido, essa é uma palavra-chave para o Evangelho de hoje, né? Acolhido, transforma o nosso interior. E Jesus, para falar aos discípulos em intimidade, para instruí-los na direção que Deus propõe, ou seja, para instruí-los a fim de caminharem juntos no itinerário do sacrifício da cruz, da entrega redentora, ele escolhe fazer isso em intimidade, ou seja, ele fala do seu destino, mas eles não compreendem, então Jesus se recolhe, saindo um pouco do ambiente público, para poder proceder com esse ensinamento com os discípulos. Jesus em intimidade, como vimos hoje, ou seja, em casa, fora daquele ambiente das multidões, andando por lugares mais discretos que permitissem um recolhimento a mais. E isso também já havíamos pontuado em outro momento, como Jesus escolhe ter esses momentos de intimidade para falar as coisas mais relevantes ao nosso coração. Não que as outras sejam menos relevantes, mas em alguns momentos o Senhor precisa falar e entre o ouvir e o acolhimento é necessário que haja aquele tempo sozinho, aquele tempo do olho sobre o olho, do olhar-se face a face, do poder estar em silêncio diante daquilo que foi ouvido. Então, toda vez que o Evangelho nos diz que o Senhor se recolhe à parte com os seus discípulos, é importante termos presente a relevância dessas ocasiões que nos nossos dias já repararam como elas são colocadas quase que em um segundo plano. Toda a dinâmica da vida virtual, toda a dinâmica da vida chamada vida online, rouba da gente esse espaço do olho no olho, do silêncio ao lado do outro, da companhia. A companhia, ela fala muito, ela completa o nosso discurso. Basta dizer que nenhuma palavra de acolhimento e de consolação é mais eloquente do que um abraço. E diante de tantas palavras de conforto, o abraço é o fechamento perfeito do discurso. Então, os gestos, eles compõem uma parte relevante da nossa vida no que diz respeito ao acolher e compreender. Jesus não abre mão desses momentos com os seus discípulos, ainda mais em causa tão relevante como é a apresentação do tema da paixão. É importante termos presente que todos esses temas já haviam sido falados, apresentados, anunciados pelos profetas, como vamos falar já já, e nas Sagradas Escrituras. Entretanto, esperavam por Cristo para o seu cumprimento e o entendimento final. Esperavam pelo testemunho do Verbo encarnado, mas esse esperavam por Cristo contém toda essa realidade. Porque não esperava por Cristo apenas como aquele que iria falar mais uma vez, mas esperavam pelo testemunho do Filho de Deus, que não como posso dizer, não está restrito
ao seu sacrifício na cruz enquanto único gesto capaz de dar a eloquência, ali estamos no gesto máximo, no gesto último. Mas para o cumprimento perfeito do anúncio feito pelos profetas a respeito do Messias e da salvação, para que se desse todo esse cumprimento, foram precisos os gestos de Jesus, os olhares de Jesus, as palavras de Jesus, os momentos de silêncio ao lado de Jesus, o abraço de Jesus, a bênção do Senhor. Todos esses gestos que fazem parte do cabedal das nossas experiências humanas de relacionamento foram acolhidos pelo Senhor, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e foram santificados por Cristo e são parte do anúncio da nossa redenção. De maneira que cada um desses gestos, quando cumpridos à luz da fé e orientados no mistério pascal de Cristo, são gestos redentores entre nós, ou seja, são gestos capazes de curar, capazes de fazer o que não está firme se tornar firme. Pegando aqui a imagem de Santo Agostinho da Liturgia das Horas, que faz a diferença entre o enfermo, que é o que não está firme, e o doente, que é aquele que está sem a saúde. Então, todos esses gestos vividos à luz da fé e orientados ao mistério pascal de Cristo são capazes de cuidar dos enfermos e curar dos doentes. São gestos redentores. Então não podemos acreditar que a evangelização e que o anúncio e a vivência de Cristo entre nós se consolida na sua melhor expressão a partir dos grandes discursos e ensinamentos, mas se consolida na sua máxima expressão quando os nossos gestos se tornam cheios de Cristo, se tornam gestos perfeitamente humanos, ou seja, cheios daquela que é a nossa experiência humana em nossos afetos e na expressão de nossas emoções, mas bem iluminados pela fé e orientados em Jesus. Não vai ter modo maior de anunciar ao seu filho, à sua filha, o amor de Deus, do que através de um sincero beijo e abraço, de um olhar firme, capaz de comunicar o amor que se sente e o amor que nos une, o amor que nos leva a acreditar mais uma vez, aquele olhar que encoraja, que muitas vezes repreende com dureza, como vimos no domingo passado, mas aquele olhar que, conhecendo um pouco mais o coração do outro, se interessa pelo que acontece ali. Não para apressar-se em ser um juiz em causa dessa ou daquela intenção, mas para orientar aquele coração na direção da vida que aquele que olhou traz em si. Assim foi Jesus, olhando para os seus discípulos e perguntando hoje sobre o que conversavam no caminho. Ele sabia muito bem sobre o que conversavam, mas não se apressa para ser um juiz em causa do que é certo e do que é errado. Ao perguntar e olhar para eles, ele se interessa pelo que está passando por naqueles corações. Ele sabe, ele conhece um pouco mais aqueles corações. Quer dizer, perdão, vocês me perdoem. Conhece um pouco mais aquele coração, eu e você, né? Como pais e mães e como diretores espirituais dessa ou daquela outra pessoa. Mas o Senhor conhece perfeitamente, então Ele sabe
o que naquele coração está bem e o que definitivamente não está bem. Para ele não há dúvidas, ele conhece perfeitamente o coração. Então me corrijo sobre o que falei. E olhando assim, ele que conhece perfeitamente o coração, se interessa. E não se apressa em ser juiz em causa dessa ou daquela intenção que apareceu ali, mas se apressa para orientá-lo no caminho da vida que ele traz em si. E eu, como pai e mãe, ajo dessa mesma forma que Jesus. Eu, como superior da minha comunidade, que muitas vezes digo, conheço muito bem esse meu irmão, conheço muito bem esse rapaz, conheço muito bem essa moça. Ajo dessa forma como Jesus age. Não se apressa para estabelecer-se como juiz em causa dessa ou daquela intenção, mas para ouvi-lo e poder orientá-lo na direção da vida que também trago comigo, na vida que eu encontro em Deus. Como é importante colocarmos essa pergunta diante da gente. No Evangelho de hoje, as duas realidades, elas não se separam. Quais realidades, Padre? A cruz, anunciada pelo Senhor na primeira parte do Evangelho, e a segunda parte, o ensinamento de Jesus feito aos seus discípulos. A cruz e o humilde serviço dos discípulos, ensinamento feito pelo Senhor, são um único ensinamento. Quem abraça a cruz se faz servo para acolher os menores e os mais abandonados da comunidade. E aqui nós temos a continuidade das três imagens. Jesus que faz o anúncio da paixão, Jesus que ensina a humildade e o serviço, e o Senhor que diz quem são os prediletos do seu coração. A compreensão de tudo isso só acontecerá com o auxílio da graça de Deus, como falamos, após a ressurreição. As palavras e os gestos de Jesus deixam claro que diante de Deus, meus irmãos, a dignidade de uma pessoa não está na posição social ou no título que ela tenha, no lugar que ela ocupe, nem no trabalho que ela desempenha, nem nas coisas que possua consigo, nem no sucesso de seus afazeres. Sua dignidade e grandeza aos olhos de Deus se define unicamente pelo seu espírito de serviço e de entrega pela caridade, que é a medida do coração de Jesus. E como se expressa esse serviço e essa entrega pela caridade? Bom, vimos já o exemplo agorinha que o padre descreveu e trouxe para a gente como referência para a nossa vida enquanto pais, mães e educadores, enquanto superiores e responsáveis pelos outros, enquanto diretores espirituais ou aqueles que cuidam da vida espiritual de tantos irmãos e irmãs. Esse mesmo gesto do Senhor. Veja, Jesus conhece a pequenez do coração dos seus discípulos e se coloca como servo, cuidando do coração deles. Conhecer o limite do outro, conhecer, muitas vezes, o pecado do outro, pode se tornar para nós o motivo pela qual nós declaramos que aquela pessoa não terá prioridade na nossa vida. Ainda mais quando a pequenez dela e os seus pecados se rebelam contra nós. Porém, nosso Senhor não agiu assim. Vendo a pequenez e a miséria do outro, se apressou em poder cuidar dele e servi-lo na caridade, ouvindo humildemente, acolhendo e oferecendo por ele as suas preces e todo o seu amor, a sua entrega. E não parou só por aí. Também por aqueles que se levantaram em inimizade contra ele, o Senhor também se apressou e fez o mesmo.
Como é exigente a vida do Evangelho, mas como ela é possível, pois o Senhor prometeu ficar conosco. E se é agradável aos olhos do Pai essa atitude, como o Filho não nos ajudaria se tomássemos também nós a firme decisão de viver como Ele viveu, de fazer como Ele fez? A gente olha e fala, isso é muito difícil, Padre. Isso é uma coisa que para mim não dá, mas antes de pensar só na sua pequenez, pensa em quem te propõe isso e pensa na relevância com a qual Ele te propõe isso. Se é Cristo que te propõe, e se Ele diz que isso é o que há de mais agradável aos olhos do Pai, e a sua vida inteira não foi outra realidade, senão fazer aquilo que agrada o coração do Pai, como te propondo uma tal coisa, e sabendo que isso agrada o coração do Pai, Ele não te ajudaria a cumprir? É essa a verdade que a gente não pode ignorar. É essa a verdade que vai nos sustentar na hora de conseguir realizar aquilo que parece ser impossível. Sem recordar essa verdade, sem declará-la diante de ti, aí sim você tem razão, não dá para fazer. É preciso lembrar dessa verdade e declará-la. Deu um trava-língua. Para a gente poder não ignorar que o que nos é proposto é possível, não pelas nossas forças, aqui volta o que o padre falou lá atrás, mas pelo socorro da graça que vem em nosso favor. Repito, o Senhor não nos proporia algo que, sabendo Ele ser agradável ao coração do Pai, não se faria Ele mesmo o primeiro a vir em nosso socorro. Então não podemos ignorar isso. E como se expressa esse serviço e essa entrega pela caridade? Marcos usa uma palavra-chave que se chama acolhimento. Esse verbo acolher vai aparecer diversas vezes no Evangelho de São Marcos, é um verbo-chave para o evangelista para poder falar dessa aliança entre o discípulo e o mestre. Porque é o verbo que marca o gesto do filho em relação ao pai, acolheu a sua vontade. E da mesma forma o discípulo vai se unir ao mestre no momento em que ele acolhe a proposta que o mestre lhe faz. E acolhendo essa proposta, o próprio mestre vem em seu socorro e o sustenta para que ele possa, em nome do Senhor, oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus. A nossa oferta a Deus é feita no nome do Senhor, porque Ele nos acolhe. Ao acolhermos a sua palavra, Ele nos acolhe e nos sustenta para que a nossa oferta seja digna de Deus. Isso é lindíssimo, lindíssimo. E o verbo acolher aparece em Marcos, referindo-se à palavra, acolher a palavra do Senhor, acolher o reino de Deus, acolher ao missionário que foi rejeitado por aqueles que não quiseram ouvi-lo, acolher os pequeninos, acolher uma dessas crianças como hoje ouvimos no Evangelho. Acolher significa escutar, fazer-se disponível ao outro. Acolher significa deixar-se surpreender pelo que se pede. Então, ao acolhermos a palavra de Deus, a proposta do Senhor, é preciso que nos deixemos surpreender por aquilo que Ele pede. Pediu fora dos nossos planos. O pedido nos levou a uma realidade que nos surpreendeu. Muito bem, acolher significa deixar-se surpreender. Acolher-se é aquele momento que permite o entendimento antes de agir. E o entendimento aqui não é o claro entendimento de tudo, mas permite aquele entendimento que é traduzido em uma certeza. Como assim, padre? Ficou complicado isso. Foi o que a gente acabou de dizer. No momento em que a gente
está diante de uma situação que parece que nos supera em exigência e nós, então, ao acolhermos aquilo, fazemos essa memória, Cristo não nos pediria uma tal coisa, sabendo que essa coisa é agradável ao Pai e Ele não seria o primeiro a vir em nosso socorro para nos ajudar a cumprir. Então, esse é um entendimento, antes de agir, fundamental. Então, ao acolher a palavra do Senhor, se eu estabeleço uma barreira e disso, não, isso é uma barreira e digo, não, isso aí nem pensar, nem me venha falar, porque não tem jeito, não dá. Já reparou que a gente às vezes vem rápido com a rejeição, né? Não permita que a rejeição tenha a primeira palavra no teu coração. Dê sempre a chance a si mesmo de acolher o que o Senhor te propõe. Isso é um exercício que a gente precisa fazer também. Mas às vezes a gente vem logo com uma rejeição. Quando a gente se dá a chance de acolher, quando acontece o acolhimento, por isso a gente disse que acolher é aquele momento que permite o entendimento. Se não há um acolhimento, esse entendimento da qual falamos hoje nem aparece, porque já existe um bloco ali de rejeição. Então foi estabelecida uma rejeição, é claro que o entendimento não vai vir. Esse entendimento que é fundamental para o seu agir. A rejeição, ela também estabelece, digamos assim, entre aspas, os seus entendimentos. Toda rejeição, ela quase sempre é apresentada com boas razões, mas te asseguro, não são as melhores. As melhores razões são aquelas que estão por detrás da proposta que Deus te faz, e não haverá razão melhor do que essa para o bem da sua alma. Agora, para a gente poder colher essas razões, que nem sempre nos são dadas de imediato, é preciso que haja, que nós nos permitamos ao acolhimento, a acolher aquilo que o Senhor nos fala, para que possamos chegar nesse entendimento e possamos, enfim, agir. E a partir daí é que vão se conhecendo as razões pelas quais Deus nos propõe algo. Deus não é evidente no sentido de falar tudo de uma vez só. Ele vai falando na medida em que é oportuno para a aliança do nosso coração. E muitas coisas nós só vamos ouvir, só vamos entender depois de um tempo, e não tem nada de errado nisso. É o jeito dele. Ele que nos conhece sabe bem o quanto é importante sabermos agora e o quanto será importante sabermos um pouco mais depois. E ele distribui no tempo o conhecimento das coisas. E não tem nenhum... Por que queremos entender tudo de uma vez? Basta saber que o Senhor está conosco e tudo vai andar bem. Isso já é a certeza máxima. Depois, com humildade, aceita que o teu Senhor te participe, faça com que você participe do entendimento a mais das coisas no tempo que for melhor. Para completarmos apenas, como já sabemos, em outra meditação tivemos a chance de falar sobre isso, as crianças naquele período do Evangelho eram os menos cuidados, aqueles que contavam pouco na sociedade e que ninguém queria se ocupar quando não eram seus. Então, eles se tornam um símbolo de todos os homens que se encontram nesse estado de abandono, de terem sido deixados de lado. E Jesus mostra que a sua prioridade é buscar exatamente a todos aqueles que foram deixados assim. A preferência de Jesus é por buscar a todos os homens que se encontram nesse estado, para servi-los no amor e no cuidado misericordioso, acolhendo aos menores e mais desprezados de todos. E hoje nós celebramos duas memórias importantes. Aliás, ontem celebramos São José de Copertino. Existe um filme que fala a respeito da história de São José. É muito bonita a história desse santo, porque é um santo que veio de uma realidade muito pobre, que viveu tantos reveses, digamos assim, no seu percurso de entendimento vocacional. E foi o ato de misericórdia de alguns freis que trouxeram ele
para dentro da ordem dos frades menores e aos poucos foram compreendendo como o Senhor, em meio a tantas limitações no coração daquele irmão, realizava obras estupendas. E tem um filme que conta a história dele, um clássico do cinema chamado Santo Relutante, com a história de São José Cupertino. Hoje nós temos duas memórias importantes também, que obviamente perdem prioridade por conta do domingo, mas vale a pena recordarmos. A primeira, a memória de São Januário, que foi bispo e mártir e combateu arduamente para defender o nome de Jesus e instruir o povo cristão no caminho da verdade, fora das amarras do ódio e da violência. E termina ele entregando sua vida nas mãos dos violentos para testemunhar que a paz se faz pelo sangue que se derrama em nome de Cristo. E até hoje temos o milagre do sangue de São Genaro, né? Que quando se liquefaz, significa um testemunho de paz para todo o povo napolitano. E a segunda é a Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Salete, que aparecendo a Melanie, Massimínio aparece como a Virgem que chora, que tem as mãos cobertas, tem as correias sobre si, mas ao mesmo tempo a cabeça ornada de flores, e que suplica em nosso favor pela nossa conversão, dizendo que as mãos de seu filho pesam por conta do pecado dos homens, mas especialmente por conta do pecado dos religiosos. E a Virgem intercede e pede para que nós façamos penitência e rezemos pela conversão do mundo, especialmente pela conversão na vida dos religiosos. Então hoje, nesse 25º domingo, somos convidados de maneira especial a seguirmos o testemunho de São Genaro, que também entregou sua vida por amor a exemplo de Cristo, mas ao mesmo tempo a cumprirmos esse ato de amor que nos pede a Virgem Santíssima, de rezarmos especialmente pela santidade dos sacerdotes e pela santidade de todo o povo de Deus. E como nós podemos fazer isso, Padre? Além da oração do Santo Rosário e da missa que a gente já sabe. Olhemos rapidamente a segunda leitura, a carta de São Tiago. São Tiago nos fala de maneira muito clara que a inveja e a rivalidade são as duas realidades que corroem, por exemplo, o íntimo da comunidade cristã. A rivalidade porque estabelece a não aceitação do outro como meu irmão, e a inveja que está ligada a querer estar no lugar do outro. Em ambos os casos, a minha própria pessoa está no centro. Para que a gente combata entre nós o espírito de rivalidade, de inveja, é necessário que na nossa casa entre a compreensão, a generosidade, a misericórdia e o zelo pela paz. Escolher dar ao outro a prioridade sobre todo o bem que eu desejo. Desejar todo o bem que Deus me propõe, mas escolher por primeiro realizar esse bem que desejo em favor do meu irmão. Isso faz cessar a rivalidade e a paz. E nisso, cumprindo isso, agradamos, confortamos o coração da Virgem Maria e realizamos uma obra de reconciliação em honra ao nome de Jesus. O segundo exemplo concreto, além da oração do terço e além da Santa Missa, é aquele da primeira leitura. O ímpio é aquele que não acolhe, ou seja, aquele que duvida e quer separar as palavras dos atos. Ele impõe sofrimentos para que o outro desista, submete o outro à sua maldade, a fim de que ele morra. São 3 gestos contra o irmão. E como é chamado a viver o justo, o homem que teme a Deus, a seguir o exemplo do ímpio? Não. O homem que busca a Deus, ele espera no Senhor, ou seja, ele faz memória das palavras do Senhor, ele é paciente, ele permanece junto com o Senhor e ele dá testemunho, oferecendo ao outro aquilo que Deus lhe oferece. Mas o que isso significa, Padre? Em síntese, significa que enquanto o ímpio, ele age contra o seu irmão, toda vez que o justo sofre o peso da impiedade,
ele se orienta na direção de Deus. O ímpio se orienta na direção do seu irmão para odiá-lo e fazer-lhe o mal. E o que ele faz? Se orienta aquele que sofre, o que ele faz? Se orienta na direção do seu agressor para fazer a mesma maldade contra ele? Não, se orienta por primeiro na direção de Deus. Então, que diante de toda maldade que venhamos a sofrer, o nosso coração por primeiro se oriente na direção de Deus, e assim saberemos encontrar o caminho justo para conduzir à paz e ao testemunho da vida tudo aquilo que está acontecendo entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São Januário e de São José Cupertino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.